Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o processo para você criar indicadores para o seu negócio e como eu posso te ajudar nisso. Para começar, eu quero compartilhar um indicador de pequenas e médias empresas que me deixou muito surpreso. Eu sabia que números não são coisas que todas as pequenas e médias empresas acompanham, mas esse número aqui especialmente me chamou a atenção. Você sabia que 90% das empresas, das pequenas e médias empresas, não conhece nem acompanha o custo de aquisição de clientes e que 81% não conhece a conversão de clientes da sua própria empresa? Isso significa que de cada 10 empresas, apenas uma sabe quanto custa conquistar um cliente. E de cada 10 empresas, apenas 2 acompanham a conversão de clientes. Isso mostra que existe um grande mercado para você se estruturar, porque é provável que o seu concorrente não esteja fazendo isso também. Esses números mostram o quanto você precisa ficar esperto e esperta e correr atrás de indicadores de desempenho. A gente vai falar aqui sobre alguns deles. Nos nossos outros vídeos, a gente tratou isso aqui de uma maneira mais detalhada. Agora a gente vai falar qual que é esse processo para a criação de desempenho e você ter esses números, entre outros. Então a gente comentou em um outro vídeo sobre a importância de você realizar o fechamento mensal dos seus números, isso é, saber o quanto entrou de receita e o quanto saiu de dinheiro do seu negócio. Só que, de maneira geral, isso não significa muita coisa. A gente precisa quebrar esses indicadores para a gente conhecer, por exemplo, a conversão através de negócios não fechados. Então a gente precisa conhecer o funil de vendas da sua empresa para conseguir chegar nesse número e também em inadimplência. Aí a gente consegue entender de uma maneira um pouco mais estruturada como é que está as entradas de clientes no seu negócio. Porque é como se fosse um funil. Você tem um número de clientes que descobre a sua empresa, que recebe uma proposta comercial, que, enfim, passa por uma série de processos, dependendo do seu tipo de negócio, até que ela paga. Mas quer dizer que, às vezes, você faz uma venda, mas a cliente não paga, né? A gente sabe que isso acontece no mercado, a gente precisa acompanhar isso. Outra coisa que a gente precisa fazer é acompanhar na saída de dinheiro de uma empresa a divisão entre marketing e vendas, o quanto foi gasto com produto ou serviço, despesas gerais administrativas, despesas financeiras e impostos. Para que a gente consiga isso, e aí então a gente gere indicadores de desempenho. Esses aqui na tela são apenas alguns exemplos de indicadores de desempenho que a gente pode acompanhar com esses números. Então a gente está falando de conversão de vendas, o número de clientes ao longo do tempo, ticket médio, índice de recompra, variações de vendas, entre outros, e também da inadimplência. Quando a gente fala de saída de dinheiro, a gente consegue descobrir quanto você está gastando com aquisição de clientes, quanto custa o produto ou serviço que você vende, despesas gerais e custos financeiros, além, claro, dos impostos. Então, de maneira simples, a gente precisa acompanhar o que sai e o que entra de um negócio, né, em termos de dinheiro, e dividir isso em algumas questões como são essas que você está vendo aí. Então, como que funciona esse processo de criação de indicadores, métricas, enfim? A gente tem uma primeira etapa, que é a etapa de coleta de informações. Uma segunda etapa, que é a de construção desses números. Uma terceira, que é de análise. Então, vocês estão reparando aqui que são competências, habilidades diferentes. E uma de ação, ou seja, eu vou olhar o que eu analisei, de alguma coisa que eu construí e eu capturei para ir tomar uma ação. Qual que é o problema? O que a gente encontra nesse processo de criação de indicadores? Geralmente a coleta de informações, onde estão os números, os dados, as informações da sua empresa, elas estão em diferentes locais. Você tem um caderninho, você tem o sistema de pagamento, você tem, enfim, N locais que você precisa buscar a informação. É uma coisa desestruturada, você não sabe muito bem qual que você vai fazer, onde é que você vai olhar isso, qual que você tem que olhar com mais atenção, enfim. E geralmente essa coleta é incompleta, porque é tanta coisa para você ter de informação que você geralmente vai deixar alguma coisa para fora. O desafio da construção desses números, então você conseguiu obter esses números, beleza, achei onde eles estão na minha empresa, coloquei tudo num Excel, enfim, num caderno, onde quer que seja. Você vai construir os indicadores. O problema é que isso é demorado demais. Você pode ficar semanas ou até meses construindo esses números.
é uma coisa difícil. Se você acompanhar quem trabalha em grandes empresas, você vai descobrir que existem áreas de levantamento de dados, são grupos de analistas de dados, 3, 4, 5, 10 pessoas só fazendo isso. E essa construção, se você não está acostumado a fazer, ela geralmente falha. Você vai colocar isso no Excel, se você não sabe e não está acostumado a usar essa ferramenta, você vai errar numa fórmula ou várias fórmulas, você vai esquecer de um dado, você vai somar errado, você não vai ter a condição de olhar esse número com detalhes. Aqui a gente entra na terceira etapa, que é a análise. Se você não tem isso aqui muito bem feito, você vai fazer uma análise superficial. Você vai olhar o número e vai saber, tá mais ou menos bom, mais ou menos ruim, e eventualmente não ter conclusão alguma sobre essa análise. É muito comum a gente não fazer as etapas anteriores bem feitas. Se a gente não faz bem feita, a etapa seguinte fica ruim. Ela não acontece bem, que é essa etapa da ação. Geralmente a ação feita por pequena e média empresa, se é que você acompanha esse número, ela é uma ação dispersa. Isso significa, você vai tentar fazer um pouco de cada coisa. Eu vou olhar, vou tentar agora gastar menos com isso aqui, eu vou tentar fazer um investimento naquele ponto. Você vai tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque as etapas anteriores não foram feitas bem. Se você dispersa energia, você sabe que você não chega a lugar nenhum, porque nenhuma das iniciativas que você vai fazer, ela vai ter um resultado muito bom. Ou, outra coisa que acontece nessa situação é a não ação. Na realidade, a pessoa levanta as informações menos, mais ou menos, só que ela tem tanta coisa para fazer, uma análise não está tão clara que ela não vai fazer nada na realidade. Que isso é uma das coisas mais comuns, que eu observo na questão de ação. São essas duas aqui, ou a empresa, o empreendedor ou a empreendedora dispersa, tenta fazer um pouco de cada coisa, acaba não fazendo nada, que gera também essa, já que eu não consigo fazer muito bem, não vou fazer nada. Isso é um problema, a gente precisa resolver. Como que a gente faz isso? A gente ajuda em cada uma dessas etapas através de um sistema que a gente chama de supermétricas. Esse é um exemplo do relatório que você recebe fazendo um trabalho conosco. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. No nosso caso, a gente faz uma coleta padrão, então a gente padroniza quais os indicadores você precisa ter. A gente faz uma coleta focada também, porque poderiam ser inúmeros indicadores. A gente poderia estar falando de centenas de indicadores, mas a gente foca em cerca de 10 indicadores que são os importantes, os mais importantes para o seu negócio. A gente padroniza a construção também desses indicadores de uma maneira rápida e visual, porque a gente tem uma coleta padrão, um sisteminha simples, que vai te ajudar a entender isso de uma maneira fácil. Eu vou mostrar para vocês em instantes. A análise, ela se torna uma análise estruturada e objetiva, porque você passa a ter uma coisa simples para você bater o olho e saber onde você está indo. É como se fosse um mapa. A partir daí, você tem uma ação totalmente baseada em fatos. Você não tem um achismo, você não tem uma coisa que, eu acho que aconteceu isso, então eu vou fazer aquilo. Você tem algo totalmente baseado em fatos e o mais relevante, já que a gente está falando em métricas, mensurável. Você consegue medir os indicadores e você consegue bater o olho e saber se você está indo melhor ou pior. Como que a gente faz isso? A gente faz a coleta através de um sistema do Google Docs. Eu vou mostrar para vocês em instantes. A construção, a gente usa o Microsoft Office para fazer essa construção dos números. A análise é o nosso sistema, o nosso relatório que a gente utiliza padronizado para você, e isso leva a gente a executar uma ação de desenvolvimento. Não quer dizer só ganhar mais ou gastar menos, embora esse seja um dos objetivos finais. A gente pode estar querendo fazer um investimento, ou seja, a gente pode querer gastar mais, só que com o pé no chão. Não é sempre gastar menos que é melhor, tá certo? Então a gente acha que às vezes gastar menos é a solução para tudo. Pelo contrário, dependendo da linha de despesa que a gente está falando ou investimento, a gente precisa colocar mais dinheirinho lá para ela andar. Então, como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para você agora um exemplo de como a gente controla. Então, para fazer a coleta de informações, a gente tem um sistema padrão, um modelo que está na internet. A gente pode disponibilizar para quem tiver interesse em fazer a capacitação conosco, o desenvolvimento dos seus indicadores conosco. Eu vou mostrar isso em instantes. Então, a gente divide em um grupo de conversão, enfim, uma série de linhas de saídas e entradas de receita padronizadas simples. Como eu comentei, a coleta de informações passa a ser de uma maneira muito rápido, ágil e fácil para você. Então a gente consegue controlar pelo menos 3, 4 meses de informações, idealmente cerca de 1 ano é importante. Então a gente tem tudo isso aqui, a gente disponibiliza isso para você.
A partir daí, a gente vai colocar no nosso sistema de indicadores, então a gente faz o download disso, coloca no Microsoft Excel, e aqui vocês estão vendo um caso real, eu não vou dar o zoom aqui porque é tanta informação. Lembra que eu comentei para vocês? Eu não quero que vocês fiquem perdidos ou perdidas tentando coletar, construir, analisar e executar. Você vai gastar semanas fazendo isso, não precisa. A gente pega a informação que você disponibiliza, coloca nesse nosso Excel, ele vai já, de acordo com as nossas fórmulas, ele vai criar os indicadores para vocês. Então a gente ficou umas belas semanas aí fazendo esse modelo baseado na nossa experiência e baseado em casos reais. Isso vai gerar um sistema de indicadores em que a gente vai exportar e gerar um relatório para você. Então, com base nessas informações que você passou de coleta, construção e análise, a gente consegue te mostrar, e num caso real, esse aqui é um caso real, por exemplo, eu consigo descobrir nesse caso, falando só de um indicador, tá? A gente tem vários aqui. Eu consigo descobrir o ticket médio do negócio. Eu consigo saber quanto é que eu estou ganhando de dinheiro por cliente, por venda ao longo do tempo. Então, nesse exemplo, o mês de dezembro foi um mês ótimo comparado com os meses anteriores. Então, assim, a gente consegue ter uma clareza maior de quanto está entrando por cliente. Se eu adquiro um cliente a mais, quanto é que ele vai me dar de dinheiro? Para vocês terem uma ideia, apenas 30% das empresas que eu pesquisei, as pequenas e médias empresas que eu pesquisei, conhecem ou acompanham esse indicador aqui. 70% do mercado não faz ideia do ticket médio. Outro exemplo que a gente consegue fazer, utilizando o nosso sistema de supermétricas, é entender quantos clientes não compram mais, quantos clientes estão inativos. Então, nesse exemplo aqui, que é um exemplo real, a gente tem 10 clientes que deixaram de comprar em outubro de 2018. Para cada empresa, para cada setor, a gente vai ter um jeito de olhar esse número. Por isso que a gente não consegue fazer um sistema pronto para todo mundo. Por isso que a gente precisa fazer uma interação para você conseguir conhecer os seus números. E vocês vão ver outros indicadores, como por exemplo, uma conversão de clientes, um dos números que ninguém acompanha, quase ninguém acompanha, nem conhece. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem quantidade de vendas por visitas feitas. Nesse exemplo, a empresa visita os seus clientes e ela apresenta um indicador. De cada 100 clientes que eu visito, nesse caso, ela fecha negócio com 27% nesse mês. Só que aqui foi um mês que foi melhor. Será que isso aqui é porque é dezembro? Será que é porque eu coloquei mais vendedores? Será porque eu fiz uma oferta? E aqui a gente consegue começar a falar de ações, que é aquela coisa que a gente estava falando, que para eu chegar numa ação, eu preciso ter esse número, eu preciso construir os indicadores e fazer uma análise deles, senão eu não chego em nenhum lugar. Outra coisa é uma conversão de vendas sobre propostas feitas. Nesse caso aqui, de cada 100 propostas feitas, quase 100% foram fechadas. Foi um mês provavelmente que teve uma campanha também comercial. Então, isso aqui é uma série de indicadores que a gente consegue olhar baseado no seu número, nos seus dados, no caso. E o que a gente faz com isso? Que respostas que a gente consegue ter com esses indicadores, essas métricas? Vou dar um exemplo para você. A gente consegue responder perguntas como essa que está na sua tela. Onde eu invisto 20 mil reais? Imagina que você tem 20 mil agora para colocar no seu negócio. Ou 50 mil, ou 200 mil, ou o valor que for. Com as métricas, com os indicadores, a gente consegue responder isso com extrema segurança. Outra resposta que a gente consegue dar é: quanto eu gasto para conquistar 100 novos clientes? Eu consigo te dizer, trabalhando as métricas, se você usar esse nosso sistema, eu consigo dizer para você que você precisa gastar, por exemplo, 100 reais para cada cliente, 50 ou 300, seja o número que for, porque a gente vai conseguir olhar o passado da sua empresa e descobrir isso aqui. Aí você vai conseguir saber, nossa, eu prefiro gastar aqui, prefiro gastar lá. Aí é uma outra história, a ação vem depois, a gente precisa fazer análise. Outro tipo de resposta que a gente tem: qual o resultado das ações comerciais? Ou quanto sobra na sua empresa para cada venda feita? Se você vendeu 1.000 reais para um cliente, quanto é que sobrou depois de pagar aquisição, depois de pagar custos de administrativos, de custos do produto? Quanto é que sobra para cada venda feita? Ou ainda, uma das coisas mais simples de se perguntar, e que nem todo mundo tem a resposta, é: estou no caminho certo?
Você só sabe responder isso com segurança se você conseguir acompanhar os indicadores. Você deve estar perguntando, tá legal, Thiago, faz todo sentido, eu sei que eu preciso acompanhar esses números, como que eu faço isso? Como que isso funciona? O que você está falando? O que você está me oferecendo? Eu estou oferecendo para você um jeito de você conseguir controlar os seus indicadores. Então, esse material aqui eu vou mandar para vocês no grupo, que fala sobre o nosso serviço. Ele tem 10 páginas, super completinho, eu ajudo você a conhecer os seus indicadores e controlar melhor o seu negócio, os resultados do seu negócio. Eu vou avançar aqui para falar especialmente como que funciona, depois você pode ler o resto com calma. A gente trabalha em 3 módulos isso. O primeiro módulo é o módulo de introdução aos indicadores de negócio. A gente vai ter um papo pessoalmente que dura cerca de 1 hora, em que a gente vai falar sobre indicadores de uma maneira geral. A gente vai aprofundar esses vídeos aqui, a gente vai falar um pouco mais detalhado ligados ao seu negócio. Então, a gente tem um conteúdo aqui, eu não vou ler com você agora, eu vou passar o material para você, mas em resumo, o módulo 1 é um módulo em que a gente vai despertar as questões de indicadores com um pouco mais de profundidade além desse vídeo. No módulo 2, eu vou disponibilizar para você o nosso sistema de acompanhamento, então vou te dar um acesso ao nosso modelo de indicadores, você vai preencher esse material, então você é a pessoa que tem as informações, seja num caderno, seja no seu sistema de vendas, seja aonde for, é preciso que você faça isso. Sem isso, não tem jogo. Eu te dou uma dica, o mercado ainda não está tão organizado, tão estruturado, então as empresas que fizerem isso antes vão sair na frente no mercado. Vocês viram, pouquíssimas empresas controlam os indicadores. E sem isso a gente não vai para frente. Então é preciso que você vai ficar aí no módulo 2. Entre 1 ou 2 semanas a gente vai combinar um prazo para você fazer isso. Não adianta você achar que vai fazer de um dia para o outro. Não faz. Mas também não é um tempo super longo, né? 1 ou 2 semanas. Você vai preencher essas informações. Você vai disponibilizar de volta para a gente essas informações, nós vamos colocar no nosso sistema, ele vai rodar os indicadores e eu vou gerar um painel de indicadores completinho para você. E aí a gente faz o módulo 3, que é a análise dos seus indicadores personalizados. Então a gente vai ficar num papo, eu e você, entre 1 hora e meia e 2 horas, estudando os seus números. E aí a gente vai descobrir o custo de aquisição dos seus clientes, o custo da sua mercadoria vendida ou serviço prestado, se for o seu caso, ticket médio, conversão de vendas, despesas por tipo, inadimplências e perdas, saídas e entradas. Enfim, a gente vai te dar uma visão completa dos seus indicadores. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entrar em contato comigo para a gente dar andamento nesse seu serviço, nessa sua composição de indicadores. Eu vou ficar por aqui, dar uma olhada no nosso grupo que eu estou postando informações mais lá. Qualquer dúvida, não deixe passar. Entre em contato comigo, pessoal. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção. A gente se fala muito em breve.